Muito bem, irmãos. Aqui estamos com Daniele, Lilian e Tiago, nossos queridos, tão bonitos ali. Vocês já estão vendo. Estavam aí gravando e tal. Então, resolvi entrevistá-los. E aí? Como é que vocês chegaram na 15? Como é que está a vida de vocês aí? Fala um pouquinho. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a Lilian, faço parte do Ministério de Louvor. Bom, eu cheguei na 15 com 3 anos de idade. Eu fui a primeira aluna da escolinha da 15, quando existia na época. Fui aluna da tia Gidalva, aluna da tia Graça, esposa do pastor Werneck, quando eu era pastor da 15. Fui uma das primeiras da bandinha da tia Celita. Fui também aluna e mensageiras do rei da irmã Esmeraldina Tânia, mãe da Daniele, a qual depois de mais de 20 anos pude voltar, vê-la, trabalhar com ela. Fiquei à fora da 15 por um tempo, por um período que eu fiquei doente, e um belo dia eu assisti um culto na igreja e dei uma oração que já estava na hora de voltar para casa. Então eu orei a Deus e senti que já estava mais do que na hora de eu voltar a congregar na 15. Então voltei a congregar na 15, voltei, estou fazendo parte do Ministério de Louvor, ovelha do pastor Renato, e muito feliz de estar de volta em casa. Eu fui para minha passagem na Igreja 15. Nós morávamos em Jacarepaguá, na Taquara. Aí, por questões econômicas, questões de saúde na família da minha avó, nós viemos morar em Guadalupe. Eu tinha aproximadamente assim, entre 9 a 10 anos de idade. E nós continuamos durante mais ou menos uns 2 anos indo para Jacarepaguá aos domingos para as atividades. Porque minha mãe, ela sempre foi muito atuante na igreja, minha mãe sempre trabalhou muito, desde sempre. Então, naquela época lá, ela trabalhava na cozinha da igreja, ela fazia parte da equipe da igreja, da União Feminina, né, da MCM também. E ela sempre foi muito assim firme no serviço na igreja. E aí naquela luta, tinha domingo que o meu pai levava a gente, tinha domingo que o meu pai não levava a gente, né? A gente ia de ônibus. Nesse meio tempo, a minha mãe começou com amizade, né? Começou a conhecer os moradores ali, os vizinhos, né? Do bloco 17, onde a gente morava. E a minha mãe conheceu a irmã Elizabeth Rosa, que é a mãe da Jaci, da Janete. E a irmã Elizabeth Rosa, sabiamente, ela foi trazendo a minha mãe para a igreja 15 de novembro. A gente passou a ir nos cultos de oração nas quartas-feiras. Aos poucos, a gente foi começando a pegar amor, né, pela igreja 15. Aí um belo domingo, que a minha mãe se desentendeu com meu pai, que meu pai naquele dia ele não quis ir, ele quis ir para as corridas dele. Minha mãe bateu o pé firme e falou, não, eu vou sim, porque eu combinei com as irmãs, eu já separei a minha parte aqui da cozinha para levar, a gente tem um compromisso, nosso compromisso é com Deus, não sei o quê, aquele discurso, né? Nós vamos. Aí ficou eu e a minha mãe lá no ponto, de 7 horas da manhã até 9 horas da manhã. E o ônibus não passou. E nós não fomos ao culto. Aí, 2 horas aqui no ponto, o ônibus não passa, então nós vamos assistir o culto hoje na Igreja Batista 15 de novembro. E me puxando pelo braço, e eu invocada da minha vida. Criança, né? Falei, mãe, eu estou cansada, eu quero ficar em casa, eu quero tirar essa roupa. Não, nós vamos.
Aí fomos assistir o culto. Aquela foi a primeira vez que a gente assistiu o culto pela parte da manhã na igreja, né, na igreja 15. E desde esse dia nunca mais a gente saiu. Minha mãe pediu carta, né? E nós estamos aí, pela graça de Deus. Bom dia, irmãos. Meu nome é Tiago. Diferente da Aline e da Dani, eu estou na Igreja 15, completou 2 anos, recentemente, né? Eu congregava com a minha mãe em Bento Ribeiro, sendo que estava ficando um pouquinho difícil de ir para a igreja, né? Principalmente à noite, por causa da distância, por causa da circulação de ônibus também. E essa dificuldade coincidiu com o desejo que Deus colocou no nosso coração de estar mais próximo de casa servindo a Deus. A gente gosta muito da parte de evangelismo. Então a gente foi para a Igreja 15. E Deus foi tão bom que quando eu cheguei lá, tinha acabado de começar o projeto de pequeno grupo multiplicador na casa da Lília, né? Então coincidiu essa dificuldade com o desejo que Deus colocou no nosso coração e a gente começou a evangelizar no pequeno grupo lá, com o pastor Marcolino. Então, assim que a gente chegou nessa igreja, né, com uma dificuldade, com o desejo que Deus colocou no nosso coração. Estamos aí há 2 anos. Amém. Bom, bom. Eu não sei se eu interrompo para a gente poder ganhar mais isso tudo, e eu faço outras perguntas para depois, não é? Mas continue, dê seu testemunho. A gente não quer demorar muito, mas vai em frente. Está tão gostoso ouvir vocês. Creio que os irmãos vão se agradar muito. Vocês estão ensaiando? Por que vocês estão juntos aí nesse momento aí? Como é que tá a vida na pandemia? Como é que está sendo? Como a Lília falou, nós fazemos parte do Ministério de Louvor, né? E hoje a gente está junto com a Sara e com a Alisson também, que estão aqui, gravando alguns louvores para poder serem exibidos para os irmãos louvarem também com a gente nos cultos que acontecem todos os domingos, às 18 horas no aplicativo do Zoom. Então a gente separou algumas músicas e a gente está gravando no dia de hoje alguns louvores, né, para compartilhar com os irmãos. E na pandemia, como ministério, a gente tem feito isso, né? Eu, particularmente, minha rotina mudou bastante, mas também tem sido um tempo de se aproximar mais de Deus, da família, né? Conversar com os irmãos também, e tem sido muito proveitoso. Bom, para mim, a pandemia tem sido bem família mesmo, né? Aconteceu alguns episódios tristes, né? Como a de conhecimento da igreja. Perdi minha tia, 1 mês depois perdi a minha mãe. Então, o tempo de não poder abraçar, não poder estar junto, gerou assim uma tristeza muito grande na gente. Mas o tempo todo Deus esteve presente cuidando. Logo depois o Wilton ficou doente também, foi internado, teve Covid. Mas com tudo isso teve o nascimento da Mariana, teve o nascimento da Helena. Então, assim, Deus nos deu noites tristes, mas deu dias felizes também. Dormíamos chorando e acordamos felizes, sorrindo, porque Ele levou minha mãe, levou minha tia, mas nos presenteou com 2 crianças, 2 bênçãos que é nas nossas vidas. Mas é isso, acho que a pandemia veio para nós reconhecermos que não existe a possibilidade de viver sem Deus, não existe a possibilidade de você estar afastado do Senhor, que a pandemia serviu para nos reaproximarmos de Deus, porque, de uma certa forma, as pessoas estavam se distanciando da palavra do Senhor. Então, a pandemia serviu para isso, para trazer de volta os cultos nos lares, trazer de volta a reunião das famílias, trazer de volta as orações, trazer de volta os louvores dentro de casa. Tenho escutado muitas famílias louvando junto. A minha família está louvando junto. Todo domingo, de certa forma, nós fazemos culto em casa, coisa que já não acontecia há muitos anos e sempre foi um desejo do coração da minha mãe. Então, a pandemia, na minha família, serviu para reaproximar a gente. A gente está mais próximo de Deus. Bom, para mim, a pandemia, em relação ao isolamento social, eu e a minha mãe, a gente já vive meio que reclusas mesmo, né? Não tem muito movimento de entrada e saída da minha casa.
mas esse momento aqui está sendo muito bom, ela está muito alegre, ela está muito feliz que eles estão passando o dia hoje aqui, né, para as gravações. E eu sinto que, para mim, pelo menos, está sendo um exercício maior, assim, para valorizar mais o tempo de oração, o tempo de leitura bíblica, a comunhão, maior com Deus, um pouco mais recluso, mas eu e Deus. E tem sido muito bom. Eu estou assim procurando ler a Bíblia não com uma meta, né? Em 3 meses eu vou ler todo o Novo Testamento. É isso que eu coloquei para mim, que eu escolhi, né, no aplicativo. Mas eu estou procurando fazer de uma forma que, se eu não entendi, se não ficou bem, aí eu volto, leio de novo aquele trecho, aquele capítulo. E para mim tem sido muito bom nesse sentido, né? E também, para mim, eu não sei para os irmãos, mas para mim, para aprender também mais a valorizar aquele tempo. E a gente está ali na igreja, aquele período de comunhão, né? No outro dia eu estava conversando com a minha mãe. Poxa vida, eu estou sentindo falta até dos desentendimentos que a gente tem. Estou sendo sincera. Tá bom, Porque faz parte, né? Faz parte da nossa caminhada cristã. Né? amém. Sentindo muita falta da comunhão e de tudo que a gente faz na igreja. Sentindo muita falta. Amém, amém. Olha, muito obrigado pela entrevista de vocês. Eu sei que os irmãos vão ser muito abençoados em ouvi-los. E eu acho que a gente tem mais assunto para, quem sabe, algumas semanas depois, voltar a entrevistar vocês, tá bom? Deus Tá bem. abençoe. Fiquem em Amém. paz. Terminem o seu ensaio e o seu almoço, tá bom? A paz para todos. Só uma dica, pastor, para as pessoas: continuem nas suas casas, continuem usando máscaras, continuem se higienizando, porque essa pandemia ainda não acabou. A gente vive escutando que vai passar, mas vai ser no tempo certo, vai ser no tempo de Deus. Eu creio que quando tudo isso passar, nós vamos ter testemunhos lindos das bênçãos que o Senhor nos deu nesse tempo de pandemia. Amém. Um abraço para todos. Amém. 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 Deus abençoe.